Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui retomando mais uma aula de biologia. Nessa aula de hoje iremos trabalhar sobre vírus. Eu sou o professor Alan e vamos lá. Bem, a primeira pergunta é: o que são vírus? Hoje, devido à pandemia, muito se ouve falar dos vírus. Já existia o quê? Vírus causador da gripe, vírus causador da AIDS. E hoje ouve-se muito falar no vírus que causa a Covid-19, essa doença que veio aí e está alastrando o mundo. Mas bem, a primeira coisa que eu quero falar é que os vírus são parasitas que se destacam principalmente pelas doenças causadas no homem. Entretanto, eles não parasitam apenas as células humanas. Esses organismos, que só se reproduzem no interior de uma célula, podem infectar qualquer ser vivo, desde uma bactéria até uma planta. Os vírus, eles são extremamente pequenos e não possuem células. E pelo fato de não possuir células, fala-se que um vírus ele não é considerado um ser vivo. Então, o vírus ele não possui célula. Ele tem algumas estruturas que se assemelham às nossas células, porém ele não é uma célula, porque ele não consegue realizar as funções que as células realizam. Então, devido à teoria celular que fala que todo organismo vivo é formado por célula, já que o vírus não tem célula, ele não é um ser vivo. Mas o que é um vírus? O que define o vírus é dizer que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Por que é um parasita intracelular obrigatório? Porque ele só consegue se ativar, reproduzir, fazer o seu metabolismo no interior de outra célula. Um vírus, quando está fora de uma célula, seja de uma bactéria, seja de um fungo, seja uma célula de uma planta, ele está inerte. A partir do momento que ele entra na célula, é que ele passa a realizar o metabolismo dele através da reprodução, da duplicação. Porque o vírus ele não possui os ribossomos ou outras estruturas capazes de produzir suas próprias proteínas. Dessa forma, não realiza nenhuma atividade metabólica fora da célula. Bem, falando sobre a estrutura do vírus, como é que é um vírus? O vírus ele é formado por essa região aqui, chamada de capsídeo, Dentro desse capsídeo, ele vai ter o material genético dele, que pode ser DNA ou RNA, e algumas exceções é que tem vírus que tem os dois materiais. Esse capsídeo é formado por proteína, e essas proteínas, elas apresentam características de reconhecimento à célula hospedeira. Ou seja, não é qualquer célula que o vírus ele vai infectar. Quando o vírus reconhece membranas da célula hospedeira que se liga a essa proteína, ele une-se à célula e joga para dentro da célula o material genético dele, que pode ser tanto o DNA como o RNA. E aí fala que os vírus possuem especificidade, ou seja, ele não infecta qualquer célula, ele infecta células apenas que ele pode reconhecer. Por exemplo, o vírus que causa a Covid, ele é um vírus que está no corpo todo, porém o principal fonte de ataque do vírus é o quê? O sistema respiratório. Porque as células, as membranas do sistema respiratório, existem proteínas que são reconhecidas pelo vírus. É como se imagine assim, tá o vírus e ele começa a procurar o corpo. Nas células do sistema respiratório, apresenta lá a plaquinha, aceito o vírus do Covid. Aí o vírus vai lá e lá ele faz o quê? Infecta a célula. E como é que ele infecta a célula? Injetando dentro da célula o material genético dele. Quando está dentro da célula, o vírus multiplica e graças à inserção do material genético, ele passa a comandar o metabolismo da célula hospedeira. E cada vírus ele possui um mecanismo diferente de multiplicação. Após se multiplicarem, os vírus podem romper as células infectadas para a liberação de novas estruturas, constituindo assim o ciclo lítico. Outras vezes, o material genético viral pode manter-se ligado ao da célula hospedeira, e a transmissão desse material para novas células ocorre à medida que ela se divide, caracterizando o ciclo lisogênico. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. No ciclo lítico, o vírus vai inserir o material genético,
esse material começa a se multiplicar, formando novos vírus. Vai formar tantos que vai chegar um momento que vai ocorrer a lise da célula, a quebra da célula, matando esse material aqui, esse tecido, que é o que está acontecendo na segunda fase de infecção da COVID. A primeira fase, ela infecta o trato superior respiratório e na segunda o trato inferior. E quando entra lá no pulmão, que começa a atacar o pulmão, é que ela começa a destruir o tecido respiratório, provocando o quê? A falta de ar e, consecutivamente, o comprometimento do pulmão. Já no ciclo lisogênico, o material genético do vírus ele vai se integrar ao material genético da célula e vai ser reproduzido ao longo do tempo, até chegar um momento onde vai acontecer o quê? A ruptura pelo ciclo lítico e a nova infecção. Imagina o seguinte, o vírus ele entrou na célula, o ciclo que mais acontece é o lítico e é o mais perigoso, porque mata imediatamente. O vírus ele entrou na célula, começa a produzir milhares, se reproduz, começa a produzir milhares. Chega um momento que a célula não aguenta, ela explode. Cada vírus daquele vai infectar uma nova célula que vai se reproduzir e vai destruindo. E nisso daí vai, um vírus destruindo a célula e assim sucessivamente, provocando o quê? A causa maior de destruição. Existem doenças clássicas dos vírus, que são também chamadas de viroses. Entre essas doenças a gente pode citar quem? A AIDS, a cachumba, a dengue, ebola, febre amarela, gripe, hepatite, herpes, meningite, raiva, rubéola, entre inúmeras doenças. Porém, eu vou focar sobre o quê? Sobre o Covid. Daí, eu selecionei para vocês algumas perguntas que a gente vai responder. Algumas pessoas mandaram perguntas para mim e eu respondi aquelas perguntas de uma melhor forma que vocês possam entender. Vamos lá. Bom, minha pergunta é: o que são vírus e como ocorre a infecção pelo vírus do Covid? Bem, o vírus, ele é uma unidade simples, né? Ele não é nem considerado ser vivo porque ele não é formado por célula. E ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa adentrar dentro de uma célula, de um hospedeiro, para que ali ele possa fazer sua função. Dentro dessa célula, quando ele entra dentro da célula, aquele material genético do vírus formado por DNA ou por RNA começa a se multiplicar, formando uma imensa quantidade de novos vírus, provocando o quê? A quebra da célula, a morte da célula. E aí cada vírus vai infectar uma nova célula e aí acontece todo o desencadeamento aí e morte de grande parte do tecido. Bem, a transmissão do vírus do Covid se dá de pessoa para pessoa, através de secreção. Essas secreções podem ser eliminadas tanto pela boca quanto pelo nariz, através da fala, através do espirro, através da tosse. Por isso que é extremamente importante que a pessoa infectada utilize máscara, tanto a pessoa infectada como a pessoa sadia. Por quê? Porque ao utilizar uma máscara, você inibe a eliminação dessas gotículas de secreções, sabendo que em cada gotícula pode conter mais de 200 milhões de vírus. E essas gotículas, ao ser eliminadas, ela pode ficar na superfície ou até mesmo no ar, e aí infectar uma nova pessoa. Quando a pessoa que está doente usa máscara e a outra pessoa também usa máscara, você inibe, você coíbe essa transferência de partículas ricas em vírus de uma pessoa para outra. É muito importante também o distanciamento social, porque se tem um distanciamento social, você também dificulta a transmissão. Mas lembrando que a transmissão sempre vai acontecer de uma pessoa infectada para outra pessoa infectada. Por que o vírus do Covid age principalmente no sistema respiratório? Bem, quando o coronavírus infecta o organismo, ele entra em contato com células do trato respiratório superior. Esse contato causa inicialmente infecção nas vias aéreas superiores, o que normalmente causa febre, dor de garganta, tosse. Esses sintomas são reflexos do sistema imunológico na tentativa de combater a infecção. Após o contato com o trato respiratório superior, o novo coronavírus pode acabar progredindo para o trato respiratório inferior, a região do pulmão, causando maiores problemas. Isso acontece normalmente depois de 3 a 5 dias, quando surge a falta de ar. Esse é um sinal de que o vírus está multiplicando nos pulmões e causando danos teciduais, está matando o tecido do pulmão. A falta de ar é sinal de uma gravidade da doença. Por isso, esse é o momento em que as autoridades de saúde recomendam a procura ao atendimento hospitalar. Bem, o vírus ele precisa encontrar célula que possua características
que permita sua multiplicação genética e possa produzir suas proteínas. Essas células devem agir de forma passiva ao vírus, ou seja, não reagindo agressivamente. Ele não vai tentar infectar uma célula que vai acabar destruindo ele. É uma estratégia evolutiva do próprio vírus. O vírus do coronavírus, ele evoluiu e acabou adaptando-se para infectar as células do trato respiratório. Provavelmente, ao longo da evolução, ele testou quais células eram melhores para que pudesse se multiplicar. Quando encontrou uma célula, havia uma capacidade evolutiva e a partir daí ele seguiu esse caminho. E que células foram essas? As células do sistema respiratório. Oi, Alan! E aí, tudo bem? Espero que você esteja ótimo. Que saudade de você, tá? Bom, eu tenho uma perguntinha pra você, Alan. O que fazer ao perceber algum sintoma do corona? Bem, o que fazer quando começar a sentir os sintomas? Primeira coisa, não entrar em desespero. É muito importante isso, porque o psicológico é o que mais afeta. Começou a perceber os sintomas, primeira coisa que vai fazer é o quê? Primeiro, não entrar em desespero, e segundo é o quê? Tentar se isolar. Isolar para que não infecte outras pessoas. E começar a observar os sintomas e analisar a gravidade desses sintomas. Não existe ainda um medicamento comprovado que ajude, que mate o vírus. Isso é fato. Porém, existem medicamentos que auxiliam o organismo a combater os vírus. Por exemplo, a ingestão de vitaminas vai o quê? Aumentar o sistema imunológico para que o sistema imunológico possa combater o vírus, mas ainda não é dizer que você vai tomar a vitamina, que você vai tomar algum outro medicamento, um antibiótico, vai matar o vírus, entende? Agora, começou a apresentar um sinal maior de gravidade, começou a ver que está tendo um cansaço, uma falta de ar, aí já é hora de procurar o posto de saúde, a UPA, o hospital, seja lá o que for. Porque nesse momento, se está começando a ter falta de ar, é porque o vírus já está se evoluindo no pulmão. E também não pode demorar muito tempo para procurar. Tem que haver o quê? O meio termo. Nem há de se procurar o hospital nos primeiros sintomas, porque vai lotar o hospital, o médico vai avaliar e vai mandar voltar para casa. Então não tem necessidade. Como também não pode esperar já estar lá a tempo de ser entubado, já morrendo, para também procurar. Há necessidade de se observar os sintomas e, quando vê que há uma necessidade de um tratamento médico, evoluir para a busca de uma ajuda especializada. Quando eu tive Covid, eu fiquei isolado em casa e comecei a observar os sintomas. Eu sempre estava em constante conversa com uma médica e eu não precisei procurar a unidade hospitalar. Por quê? Porque em casa mesmo eu comecei a tomar o protocolo, né, que tinha vitaminas para aumentar o meu sistema imunológico e, na presença de febre, eu tomava medicamentos antitérmicos. Mas nada disso, lembrando, nada disso é para matar o corona. Ainda não existe nenhum medicamento comprovado. Eu gostaria de saber como o nosso sistema imunológico age na presença do vírus. Bem, o nosso organismo ele possui duas linhas de defesas, a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A resposta imune inata é o primeiro sistema de defesa do corpo, é aquele que vai agir assim que o corpo perceber algum tipo de infecção. Infecção essa causada por um patógeno, ou uma bactéria, ou um fungo, ou até mesmo um vírus. Essa linha de defesa o corpo libera substâncias químicas ou até mesmo a própria célula tenta matar esses micro-organismos. No caso do coronavírus, ele consegue transpor essa linha de defesa. Transpondo essa linha de defesa, vai entrar o quê? A linha de defesa adaptativa, que é quando o corpo produz anticorpos que vai combater especificamente o vírus daquela determinada doença. Na resposta imune inata, não há uma especificidade. Ela tenta acabar com todos. Na resposta imune adaptativa, não. Há um mecanismo que vai destruir aquele vírus daquele momento que está infectando o corpo. O novo coronavírus, né, o corpo ainda demora para conseguir produzir esse anticorpo, porque o corpo nunca foi infectado. Quando o corpo é infectado por algum vírus que o corpo já teve antes, o corpo já tem uma memória de produção de anticorpos. No caso do coronavírus, não. Por isso que há essa demora de resposta. Aí, uma pessoa que já foi infectada e que produziu anticorpos, em uma reinfecção, ele já vai ter uma resposta mais rápida, porque o corpo já foi produzir aquele anticorpo que fez o quê? Que destruiu aquele vírus e vai ser fácil a produção novamente. Eles são um grupo de riscos e por que eles são mais suscetíveis à presença do vírus? Bem, grupos de risco. Quando começou a se falar da Covid, a gente teve o quê? Quem era grupo de risco? Idosos,
pacientes com algumas comorbidades, diabéticos, cardiopatas, hipertensos, e esses grupos eram mais suscetíveis à infecção. Por quê? Porque esses indivíduos apresentam primeiro, um sistema imunológico deficiente, e segundo, também um sistema respiratório mais defasado, ou seja, é mais suscetível à infecção, enquanto pessoas que têm uma saúde normal, uma saúde boa, conseguem produzir anticorpos mais rapidamente, conseguem ter uma resposta mais rápida à infecção. Pacientes com comorbidades ou pacientes idosos acaba demorando mais a esse processo de resposta. Visto isso, quando acontece isso, o vírus acaba infectando, chegando a um nível que dificilmente pode ter tratamento. Por isso que esses pacientes são considerados grupos de risco. Porém, hoje, com essa nova variante, a gente percebe o quê? Que o vírus está infectando não só pessoas com algum tipo de comorbidade, mas qualquer pessoa. Então é muito importante se prevenir. Já peguei corona e posso ser infectado novamente? Tive corona uma vez. Posso me infectar novamente? A resposta é sim. Qualquer infecção viral, ela pode ser reinfectada. Porém, a gente vai ter que analisar agora duas coisas. Quando o corpo do indivíduo, na primeira infecção, ele conseguiu produzir anticorpos e conseguiu armazenar essa memória de produção de anticorpos, quando ele for reinfectado, a produção vai ser rápida. E talvez essa nova reinfecção não vai apresentar sintoma nenhum, vai ser um caso assintomático. Mas o que pode acontecer também é que essa reinfecção seja com alguma variante, que o corpo ainda não estava adaptado àquela produção daquele anticorpo específico. Aí sim que pode vir até mais forte que a primeira vez. Mas já são encontrados casos onde uma pessoa infectada se reinfecta novamente. É possível sim. O que são as variantes do Covid e por que são tão perigosos? Variantes nada mais é do que evolução do vírus. O vírus, qualquer micro-organismo, ele tende-se a evoluir. Tanto bactérias como vírus, eles promovem a evolução. E a variante do coronavírus nada mais é do que uma evolução adaptativa. Ou seja, é uma evolução para melhor adaptação. Com isso, gera o quê? Maiores problemas. A gente está percebendo aí que a nova variante está causando muito mais estragos que a primeira versão do vírus. Então, a variante é uma evolução que buscou adaptar-se melhor. E nessa adaptação, antes a gente tinha o quê? Quais eram os principais grupos de risco? Idosos, pessoas com doenças comórbidas e pessoas suscetíveis. Hoje não, hoje é todo mundo. Hoje, se a gente analisar, a quantidade de jovens que está nas UTIs é muito grande. E jovens que não apresentavam nenhum sintoma assim que fosse considerado grave. Ou seja, a nova variante agora ela já está atacando todo mundo. Então, novamente, é importante a prevenção. Como a vacina do Covid age no organismo humano? Ela é confiável ou devemos ter algum receio sobre ela? Bem, qual a importância da vacina? A vacina vai permitir que o corpo tenha acesso à fabricação do anticorpo. De que é formada a vacina? A vacina é formada pelo próprio vírus inerte. É aquele vírus que não vai estar inativo e não vai causar nada no organismo. Porém, o nosso organismo vai detectar esse vírus. Detectando esse vírus, o corpo começa o quê? Criar os anticorpos e fazer a memória das células, para que quando um vírus de verdade, um vírus que está ativo, invadir o corpo, não é que ele não vai ser infectado. Significa que o corpo vai ter um tempo de reação muito mais rápido para destruir aquele vírus. Em relação se as vacinas são seguras, hoje a resposta é sim. Por mais que as vacinas hoje, tanto as duas que são utilizadas no Brasil nesse momento, que é a Coronavac e da AstraZeneca, elas estão ainda em estágio experimental, foram liberadas em caráter de urgência, elas podem ser sim utilizadas. Existe sim relatos de pessoas que apresentaram reações adversas a essas vacinas. Porém, qualquer medicamento hoje, quando ele é feito, ele vai ter um grupo que apresenta reações adversas. E isso agora o que não pode porque fulano teve alguma coisa, sentiu febre, a população, não vou tomar. É muito melhor você ter uma reação leve à vacina do que ficar suscetível ao coronavírus. Para finalizar, o que eu falo para vocês? Eu, como professor, como amigo de vocês, eu vou pedir. Tenham cuidado. Covid não é brincadeira. Não é uma coisa da mídia, não é invenção da mídia para tirar presidente, não é invenção da mídia para
movimentar a economia. A Covid está aí e está matando. Hoje, essa semana, o Brasil bateu recordes de mais de 3.600 mortes em 24 horas. No total, temos mais de 315 mil mortes no Brasil. São mais de 315 mil famílias que estão chorando, enlutada pela morte de um ente querido. Foram sonhos perdidos, sonhos que se acabaram. E muitos desses que morreram eram pessoas que não davam importância devida. Eram pessoas que achavam que não necessitavam se prevenir, que não tinha necessidade, que era só brincadeira, que só ia acontecer com o outro. E não, o corona está aí, ele mata. Então, usem álcool em gel, usem máscara, evita sair. Pratique o distanciamento social, é muito importante, gente. Quando eu falo assim, que quando o governo fecha o comércio, não significa que tem que todo mundo se aglomerar, não. Eu tava vindo aqui agora mesmo para gravar esse vídeo para vocês, o que bem tinha era pessoas se aglomerando, bebendo. Adianta o quê? Aí na hora que morre, que acontece alguma coisa, vai chorar. E não esperem, gente, não esperem o tempo de chorar. Evite antes. Ah, mas Alan, não tô nem aí. Mas pensa que você tem um pai, você tem a mãe, você tem avós, e você pode levar para eles. Talvez o seu corpo seja forte o suficiente que não vai pegar. Mas pensa se por causa de vocês, alguém que você ama pegar e morrer. Como é que ficaria a consciência de vocês? Então isso, gente, pratique o distanciamento, pratique a prevenção. É aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. E é isso aí.